Vamos lá, pessoal. Fiz essa suspense, olha aqui, ó, minha carequinha gostosa, macia. Vocês devem ter lido aí no slide, né? Eu realmente fui radical para excluir a alergia, a tinta de cabelo, né? Que estava dando coceira. E não me arrependo, claro, né? Excluí um fator, a dor de cabeça que restou, essa dorzinha local, cada dia menor, mas pelo visto é Covid mesmo. Mas isso daí é o de menos. Uma hora eu dou um anticoncepcional para o vírus e ele não vai mais se reproduzir. Eu vou negociar assim com ele de boinha, né? Brincadeira, né, gente? O vírus certamente já foi embora, ficou só sequela mesmo, né? Então estamos aí com um novo visual, mas ainda Cris Lee, de casca nova, mas o interior é o mesmo. Espero que cada dia com menos preconceito e mais coisas para poder compartilhar com vocês, né? Então vamos lá, gente. Estou aí já gravando, compartilhando a tela. Hoje eu vou falar sobre comportamentos de risco e atividade física, né? Claro que principalmente drogas lícitas, ilícitas, de uma maneira muito suave, tá? Quem se sente um pouco incomodado com esse tema, não se sinta, é muito de boa, não tem nada de incompreensões, nada de moralismos, ciência, né? Fatos e ao mesmo tempo compreensões, por ser da psicologia esse olhar, tá bom? Então, quando eu começo, eu gosto sempre de estar remetendo à psicologia humanista, né? Que eu acho que tem um olhar mais acolhedor, um olhar de realmente levar em conta aquilo que o indivíduo sente, aquilo que é bom para ele, né? E para o entorno também, é claro. Então, a gente começa pensando que muitos comportamentos de risco se iniciam na adolescência ou até mesmo antes disso, né? Pode envolver desde drogas lícitas quer dizer que a sociedade permite, né? Não são proibidas, como o fumo e o álcool, né? Ou mesmo, né? Medicamentos controlados, tudo isso, né? Ou drogas ilícitas, maconha, cocaína, dentre tantas outras aí, né? Outros comportamentos de risco incluem comportamentos agressivos, comportamentos sexuais sem cuidado, sem camisinha, né? Então, algumas pessoas podem se envolver nesses tipos de comportamentos por terem uma certa predisposição, né? Isso geneticamente, o cara que lá atrás primeiro decodificou toda a genética, o sequenciamento dos genes do ser humano, né? Ele usou os próprios genes dele. E dos trabalhos, né, dali das sequências, demonstrava que ele tinha uma predisposição a, ao consumo de ou predisposição ao vício, né, qualquer que fosse, né. Então ele mesmo usou, né, o próprio DNA dele para ser decodificado, porque ele não queria encrenca com ninguém no futuro, de estar, na verdade, invadindo uma certa privacidade, né. Outras pessoas podem ser influenciadas por colegas, né, "Ah, chega lá, vamos experimentar isso", né. Mas muitos, e aí que a psicologia entra, vão estar querendo abafar essas angústias, tristezas, esses traumas, né. Então a gente tem que, no primeiro momento, tentar desmistificar esse tema, né, não trazer mais preconceitos para quem tem qualquer comportamento de risco.
Os traumas que a gente falou podem ser desde grandes até pequenos, claro que o pequeno é muito relativo, para um pode ser pequeno, para outro pode ser enorme, né. Grandes, a gente, né, que é um consenso, um abuso sexual, às vezes uma separação complicada, violenta dos pais, né, bullying, né. Já outros nem tão grandes, mas que ainda assim podem ter um impacto grande, a depender de como foi, separação difícil de namorados, doença mental dos pais, um ambiente de criação muito violento, ou mesmo você ser testemunha, né, presenciar o sofrimento de outros, né. Então a criança, ela pede sempre esse ambiente seguro para sua criação, né, com cuidadores atentos às suas necessidades e que lhe deem, né, espaço para ter um desenvolvimento saudável. Assim, ela pode desenvolver esse apego, que a gente chama esse vínculo seguro, sentindo amor e desenvolvendo a autoestima, né. No olhar da psicologia humanista, todos podem se recuperar. Para começar, é preciso tratar, né, sem preconceitos. O tratamento tende a ser multidisciplinar, tanto para o diagnóstico como para o tratamento em si, né? Inclui um médico, um psiquiatra, um psicólogo, terapeutas, né, que trabalham em grupo, como por exemplo Alcoólicos Anônimos, né? E há diferentes formas de dependências, né? Então a equipe multidisciplinar é que vai avaliar cada caso, né. Vocês poderiam me perguntar assim: "Ah, mas quem bebe todo dia já é considerado dependente?" E muitos psiquiatras vão falar assim que nem sempre isso é um critério. Pode ser um critério, mas nem sempre. Mas, por exemplo, todas as vezes que alguém bebe se torna violento, aí sim pode ser um problema e já se tornar um critério. Então não necessariamente está envolvido com a bebida contínua e diariamente, né. Todos que têm a característica como um vício, né, possuem perdas associadas, né, desde emprego, perda de amigos, de família e principalmente perda da sua qualidade de vida, né, que é a perda da sua autoestima, da sua saúde. Vou até anotar aqui para completar. Qualidade de vida, saúde e autoestima. Quem começa a colocar muitas regras para usar isso, aquilo, em geral já está começando a ter problemas. Então é assim, às vezes a pessoa começa a beber, percebe que está sentindo mal e fala: "Ai, já não vou beber de manhã, né, durante o dia sozinha não vou mais beber". Então você vê que está começando a colocar regras, porque já está sentindo que antes bebia só socialmente e agora já tem vontade de beber quando está sozinho. Tem pessoas que acordam à noite para beber, né, por conta do vício. Então já são paralelos que se faz, né. As drogas, em geral, aumentam os níveis de dopamina, e o problema é que quando a gente usa frequentemente essas drogas, as pessoas deixam de sentir prazer por coisas muito simples, muito cotidianas, como, por exemplo, brincar com o cachorro, passear no parque, né, comer com a família. Então, por isso que os podem, no primeiro momento, trazer um prazer, as drogas, mas depois o uso contínuo você tem que aumentar a dose, e aí até aquilo que era naturalmente prazeroso deixa de ser, né. Como eu já falei, os tratamentos são multidisciplinares, né, e as alternativas para sair das drogas devem sempre envolver atividades prazerosas, mas sem riscos, né, como criar um parque de diversões alternativos. Imagina que a droga traz esse parque, só que você tem que trazer um parque melhor do que a droga. Então, o que que é um parque melhor? É ter um monte de esporte, é ter cultura, é ter hobbies e às vezes trabalhos que lhe gratificam a pessoa, que realizam a pessoa.
é criar vínculos com amigos, tá? Então, o oposto da dependência é a conexão com as pessoas. É preciso resgatar o apego, os vínculos saudáveis. O exercício pode ser considerado uma droga do bem, um remédio saudável, né? Como a gente falou nos slides anteriores, o exercício libera endorfinas, tem todo um astral gostoso e realmente ele, né, ele produz um efeito no humor imediato, agudo, que a gente chama, né? E as terapias de grupo, seja via exercício, seja terapia mesmo, psicológica, ajudam muito. Às vezes é preciso sair também do ambiente familiar, que pode perpetuar tanto o vício quanto as angústias, né? E mesmo, né, sendo muito comum as recaídas, quer dizer, o retorno ao vício, né? É muito importante persistir. Em cada tratamento se aprende algo. Né? Alguns falam, ele já foi para a clínica de reabilitação 3 vezes. Mas se perguntar para a própria pessoa, a primeira vez ele aprendeu algumas coisas, aí ele teve uma recaída, na segunda vez aprendeu outras formas de autocontrole, de, né, manter a autoestima firme, né? E na terceira, a pessoa conseguiu persistir e realmente se livrou do vício, né? O professor deve ensinar, orientar, tratar com amorosidade, mas a escolha para iniciar um tratamento, claro que é muito pessoal. Uma hora a pessoa se liberta e encontra outras fontes de prazer e de vínculos. Então, eu não pretendo hoje, vamos ver, né, quanto eu cumpro, não ser muito longa. Esse slide aqui mostra alguns comportamentos de risco, né, que a gente já falou lá na introdução, né, uso de álcool, né, sexo sem cuidado, maconha, dirigir veículos sob efeito de álcool, uso pesado de drogas, delinquências em geral, né. Aqui é um pouco antigo, né, mas só para dar uma ideia, a gente não precisa ter esse dado de idade muito preciso, até porque varia muito conforme o grupo social, conforme a nível educacional, é relacionando o quanto acontece na idade, ao longo da idade, né. Vamos seguindo, isso para dizer, olha, muito cedo, né, 12 anos, muitos já, né, o comportamento já começa, a delinquência já com 12 anos já é muito alto. Com 18 diminui, porque aí a maioridade, né, enquanto a delinquência é grave, né, ela se mantém. Vamos lá. Outros problemas que a gente já falou alguns, né, relacionados à adolescência, ao adulto jovem, a depressão, as desordens de alimentação, anorexia, obesidade, né, as desordens de conduta, abusos de substâncias, álcool, cigarros, drogas, gravidez precoce, sexo inseguro, morte, né, suicídio, homicídio, acidentes. Tá? Tudo isso entra nesse pacote de riscos, né? Não vou ler. Aqui, quem tiver interesse, pare, né, congele aí a imagem, leia ou olhe no slide associado junto ao vídeo. O que causa álcool, nicotina, tabaco, né, de efeitos negativos à saúde. De novo, efeitos colaterais do álcool, maconha, cocaína, né? Aqui para dizer como o álcool ainda é o principal problema em termos de, né, de sociedade, de indivíduos jovens, né? E que a gente deve fazer mais intervenções para quem quiser atuar nessa área. Estatísticas também de quantos miligramas, né, a porcentagem que a gente, né, tem no sangue ou né, nas doses e que pode estar, quais são os efeitos que causa. É bastante comum vocês verem essas tabelas, mas vale a pena estar redundando.
Então, aqui a alcoolemia, né, o ml, né, miligramas por sangue, a mesma tabela anterior, mas agora aqui com o número de doses, né, e o que significa no efeito, né. Então, tem gente que não tem a noção de que muitas doses, 5 doses, já pode provocar uma intoxicação muito grave, né, a depender do tamanho do corpo, a depender do uso, se a pessoa está acostumada ou não, né. Então fica aqui para a gente estar estudando mais, buscando mais informações, visualmente, né, um tipo de campanha falando das doses aí de cerveja e do risco aumentado de dirigir um carro e se envolver em um acidente, né. Aqui, olha que interessante, né, é um dado falando, quanto maior aqui ou quanto mais litros de álcool por cabeça, né, per capita, por ano, então França, Alemanha, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, França na frente, Inglaterra por último de todos esses, né. E aqui a mesma proporção de mortes por cirrose, né, do fígado, né. Então vejam como há uma relação direta, né, uma correlação. Aqui alguns efeitos do fumo, seja maconha, seja, né, o cigarro tradicional, leiam, né, isso já é bem falado, mas às vezes alguém quer ter, né, isso fácil para argumentar com algum cliente, um personal trainer, alguma coisa assim. Aqui lembrando do risco, né, de doenças orgânicas também pelo uso crônico do álcool, tabaco, cocaína, maconha ao longo dos anos, tá bom? Tô passando a mão na cabeça porque realmente hoje eu tô com bastante dor de cabeça e não se incomodem, tá? Por favor, foquem aí nas imagens, não na minha carinha. De novo falando risco de overdose, né? Quanto mais a quantidade, o risco de overdose, que, né, mata, né? Está relacionado mais à cocaína, álcool também, tabaco, maconha menos de todos, né? Consequências associadas à via de administração. Então, de novo, né, a cocaína ganhando, né? Maconha, tabaco e álcool, né? Muito menos o risco. Cocaína ganhando em todos os sentidos aqui. E lembrando que tem outros vícios, né? Ou comportamentos de risco, desde o próprio exercício, né? Vigorexia, como a gente já falou em outro slide, jogos online, dependência em redes sociais, né? Tudo isso, dentre outros. Então, os comportamentos de risco podem ser todos avaliados via questionários padronizados, né? A cultura ocidental associou o consumo de álcool com a maioridade. Vocês veem, se a gente for para uma cultura bem ancestral, às vezes em tribos aí bem remotas, né? Às vezes a maioridade depende de provas de coragem, de tatuagens, provas às vezes de dor, às vezes colocar a mão dentro de uma luva cheia de formigas que picam, né, umas coisas malucas também, mas que o indivíduo passou aquilo, ele fala: "Pronto, sou adulto", né. Então nossa sociedade, esses marcos foram se perdendo, né. Então as pessoas não têm mais muita clareza de quando ficaram adultas, né. Para algumas pessoas ser adulto é sair de casa, é ter uma renda própria, e é comum hoje às vezes né, um adulto de 40 anos está morando na casa dos pais, né, usufruindo da casa, dos recursos, e isso nem sempre é saudável, né, tudo depende, claro, da forma como se relacionam, mas em geral as pessoas terem a sua própria seu trabalho, a sua renda, a sua administração do próprio lar, na nossa cultura é um marco importante, mas nem tanto enfatizado ultimamente, né.
O que às vezes cedo se preconiza? Ah, você é maior de idade, então você pode beber. Então o álcool foi associado, né, com essa maioridade. E muitas vezes o dirigir, né, mas nem todos conseguem, né, mas também é associado com um marco de sair da idade juvenil, né, para a idade adulta. Então é muito importante, como eu já falei, não tratar com preconceito um dependente químico, né. É horrível a gente ouvir o termo, né, "ah, seu viciado", "ah, seu drogado", né, então isso virou como que um jargão de xingamento, né. E aí quando a gente vai usar alguém que realmente é dependente químico, pode parecer um viés de também estar xingando a pessoa, né. Então termos melhores é chamar de adicto, né, que é um termo não muito usado, porque soa muito inglês, né, addictive, né, uma pessoa que tem essa adição, né, ou melhor, o dependente químico, né. Tem médicos que vão falar: "Poxa, mas dependente químico também não é legal". Porque um diabético que tem que inserir insulina, por exemplo, diariamente, ele também é um dependente químico, mas é de uma doença controlada, que ele tem ali uma prescrição, né. Então a gente fica nesse meio aí do caminho, que termo usar, mas jamais usando como pejorativo, né. E aí, claro, a gente faz toda uma crítica do que é a droga, além de tudo isso que eu já falei, ou os comportamentos de risco, o quanto os próprios remédios já não são comportamentos de risco, né, uma Coca-Cola, um café com muita, né, às vezes tem coca com café, tem pessoas que tomam um número excessivo de café, né, diariamente, ou mesmo remédios com tarja controlada, vermelha, preta, e a gente está acostumado, né, a tirar o nosso corpo do seu metabolismo, do seu estado normal de atuação, né? Seja para ficar mais agitado, seja para ficar com menos sono, né? Seja para ficar mais alegre. Então, no fundo, a gente precisava refletir e fazer esse resgate, né? De reconhecer nossas emoções, de reconhecer nossos estados corporais. Um dia eu estou mais triste, um dia eu estou mais cansado, e tudo bem, né. Ai, meu Deus, a cachorrinha saiu aqui e o biombo escorregou. Vamos continuar. A mídia, então, ela associa muito esse essa o prazer do álcool também ao status, né. O uso do álcool ao prazer, ao status, né. Vejam qualquer propaganda aí que ainda tenha, onde é permitido, cada vez mais raro, ainda bem, né. Então o álcool e todas esses comportamentos de risco podem ser uma fuga, por não se sentir aceito pela família, pelos grupos sociais, ou por uma busca de uma identidade, por uma questão de resolver, né, encobertar alguns traumas aí gerados pela vida, né. Então se faz muito importante o apoio dos pais, dos amigos e uma atuação firme na prevenção, né, para evitar que as pessoas realmente entrem no vício, né. Aqui tem de novo, de uma forma um pouquinho mais suave, o que são fatores de risco para jovens, né, então o que causa de fato, né. A gente muitas vezes, assim, inocentemente, as pessoas veem a droga como a causa, né, e um psicólogo vai ver que a droga é um sintoma desses fatores, às vezes de ausência de relacionamentos familiares amorosos, afetuosos, né, falta de diálogo, falta de pertencimento a um grupo, né. Às vezes até, olha, ter passado por experiências de perdas significativas, às vezes até num time esportivo, né, pode gerar
para algumas pessoas algum tipo de trauma. Então, quando a gente vai olhar historicamente os tipos de visões que a gente tem para as drogas, o que eu estou falando é mais essa visão psicossocial, que é a 3, né? Então, a gente tenta compreender os fatores que levam ao uso de drogas. A parada pode sim ser gradual, né? E é importante a pessoa ir aprendendo a lidar com as emoções, com os conflitos, fortalecer o seu autocontrole, né? Saber quais contextos que estimulam o uso, quais contextos ela deve evitar para não ser de novo tentada, né? É preciso diferir quem usa ocasionalmente de quem é realmente dependente, né? Tem pessoas mesmo em relação à maconha, né, que fazem aí movimentos pró-legalização da maconha, né? Atualmente ela é muito usada para tratamentos médicos, porém a gente sabe que limpa, né? Não é a maconha que se vende no tráfico, maconha realmente como remédio, né? Extraindo exatamente o componente que é benéfico, né? Mas ao mesmo tempo há muitos movimentos, né, falando, né, do quanto o uso ocasional, o uso social deveria ser permitido, exatamente para não estimular a violência no tráfico e o uso escondido, né, não consciente, né. E aí essa visão psicossocial, ela vai na linha de ter muitos grupos de apoio, né, como Alcoólicos Anônimos e todos esses outros aí que a gente pode ver. O que tem mais tradicionalmente também no Brasil é uma linha mais de contenção, que é uma linha mais da polícia, dos militares, né. Então, alguns aqui vieram de algumas escolas com um perfil mais conservador, que tinha lá o ProERD, estava tentando lembrar o nome e veio ProERD, que é aquele programa de prevenção, vou até escrever depois aí, pro, né, prevenção do uso de drogas, e, e vai desde reconhecer as drogas, entender o que elas fazem, até a musiquinha lá com carinha dançando, né, falando de diga não, né. Então já com 10, 11 anos, né, as crianças já têm esse treino, né. E muitas vezes quase dizer assim: "Diga não, não importa, você não precisa entender o que é droga, sair longe disso", né. Funciona, mas é na base do medo, né, da culpa que existe, né. A médica já vai tratar, né, o dependente químico como uma pessoa que está adoentada momentaneamente, né. Então ela vai enfatizar os efeitos negativos na mente humana e vão ter clínicas aí especializadas, né, tanto para uma parada repentina, como hoje já tem, assim, uma parada gradual, mas em geral, né, se fala inclusive de não ter as outras drogas que podem levar de novo ao vício. Então quem usa maconha, cocaína, às vezes eles falam nem a cerveja tome, porque ela vai liberar e abrir de novo as portas para você voltar a usar uma cocaína aí descontroladamente, né. Algumas abordagens misturam, o que é a melhor em todas as anteriores, né, e há outras também por aí afora. Então sempre, né, a autonomia, a gente fala que uma pessoa adulta, ela sabe muito bem os limites dela, mas também sabe explorar a liberdade dela. Mas é total liberdade? Passando por cima, às vezes, da liberdade de outras pessoas?
né? Ou é total, tudo limitado e eu não posso ter liberdades, eu não posso, né, também criar outras regras que não são aquelas embutidas na minha cultura, na minha sociedade, na minha família. Então a pessoa, quando se fala de estar adulta e consciente, ela já lida bem com esses dois extremos, com essa polarização. E daí ela tem uma autonomia consciente, né? Então aqui eu vou deixar uns slides do grupo de convivência universitária que eu tive o privilégio de fazer parte junto com a professora Patrícia Junqueira, que é uma psicóloga, né? Raixana, eu ia falar, por que Raixana? Vou dar tosse, eu vou pôr um xaropinho aqui. Ela freudiana, né, psicanalista, do curso de obstetrícia, e nós fizemos intervenções na EASH, anos atrás, para a prevenção do uso de drogas, fizemos questionários, avaliamos, né, o uso. Então, o objetivo está aí, era desde fazer campanhas de sensibilização sobre os temas, até atividades de lazer, esportivas e culturais, tá? Vou deixar para vocês lerem aqui quais eram as premissas do trabalho, principalmente relacionadas às pessoas se sentirem parte da comunidade, né? Ter um zelo pela arte, pelo patrimônio, e ao mesmo tempo se empoderarem, né? Se sentirem imunizadas para não correrem o risco de usarem drogas sem consciência, sem autonomia, né? Então, o quanto vocês entram numa instituição pública e se sentem parte dela, se sentem incluídos, se sentem como uma grande família, abraçados por ela, né? Então, é todo um trabalho conjunto, não só arquitetônico, né, para ter espaços de lazer, espaços de atividade física, como delicado, qualitativo, né? O quanto você tem amigos que são empoderados a ponto de não te seduzirem para num momento de fraqueza acabarem usando algum tipo de droga, né? Aqui, essas frases são dela, tá? Da Patrícia Junqueira, vai discutir um pouquinho do qual é o sentido desse fator de risco, o sentido do risco na contemporaneidade. Quem teve aula com ela, Ipete, né, vai lembrar um pouquinho, né, dessas falas. E muitas vezes as drogas são uma experiência de buscar um lado em si mesmo integrador, né? Às vezes há muita pressão em relação aos papéis, tanto no trabalho quanto na família, né? Então, toda a modernidade, toda a sociedade, ela impõe muitas vezes um modo de ser. E aí a pessoa tenta fugir um pouco dessa realidade usando as drogas, né? Há outras formas de lidar com isso, né? Então, os temas, muitas vezes, nas intervenções, passam por atividade física, que está aqui, mas passam por autoestima, por estereótipos e preconceitos, né? Perceber essa diversidade humana, pelo público e pelo privado, por uma não violência, né? Uma solidariedade, né? Por ter um desenvolvimento pessoal e saber o que é a juventude, o que está envolvido na juventude, no adulto jovem, né? Aqui são os exemplos de atividades pedagógicas que podem ser feitas. Por que está em verde? Em verde foi o que a gente conseguiu fazer, em azul que ainda ficou faltando fazer, né? Desde campanhas, debates, levantamento né, de pesquisa mesmo sobre o uso de drogas, né?
temáticas ligadas dentro de várias disciplinas, né, no currículo, atividades físicas, grupos de apoio, hoje já tem, né, tem o NAU, na IASH, Núcleo de Apoio Universidade, Núcleo de Apoio Universitário, né, tem ali o centro de saúde, né, que tem a psicóloga Kelly, junto com dentista, junto com enfermeira, né, e parcerias com outros institutos, como de psicologia, para ter um espaço constante de escuta e de encaminhamento terapêutico, tá? Já enviei para vocês uma listinha, né, de formas de apoio psicológico. Eu mesma já entrei em contato com um essa semana, né, que é para quem está relacionado à Covid. Eu quis ver como é que funcionava, e eles atendem, fazem a triagem, né, às terças e sextas. Infelizmente é presencial o primeiro encontro, aí os outros encontros são online, né? E às vezes são estudantes que fazem 1, 2, 10 atendimentos, só para empoderar a pessoa e ela conseguir desabafar e conseguir achar alternativas para não estar se desarmonizando, né? Não só nesse período de Covid, quanto, né, toda a fase difícil dos jovens e adultos jovens, tá? Aqui leiam, né, isso daqui é do campus Luiz de Queiroz, da onde que é? Não me lembro. Prefeitura do campus Luiz de Queiroz, USP, mas eu queria saber a cidade, vocês devem já estar gritando aí, eu não estou lembrando qual que é a cidade. Tudo bem, vocês sabendo, quem não souber, depois a gente olha no, no Google. Não. Então, o que que eles fazem, né? Desde conscientização, né? Eu lembro um grupo da USP mesmo, que eles, antes das festas, eles viam quem ia dirigindo, e se esse um que ia dirigir, ele estava consciente que não ia poder usar álcool, né? Ele era eventualmente até monitorado ao longo da festa, e na saída da festa eles faziam já um esquema de quem ia voltar com quem, né? Então aqueles que beberam mais voltavam com um, com o outro, para ninguém ser largado no meio do caminho, né? Hoje se chama o Uber, né? Mas mesmo assim é bem complicado. Às vezes final de festa fica aquele monte de gente dormindo no chão e é muito degradante também ver isso, porque as pessoas correm esses riscos, né, de às vezes passar mal e não terem um atendimento médico em tempo, né. Os calouros sofrem muito, né, por ainda não saberem como usar o álcool com sabedoria, com moderação, né. Ainda estou procurando se aqui tem, não tem, a cidade, vou desistir. Outro exemplo, Bauru, também falando, né, às vezes dão bolsa-trabalho para as pessoas que querem tanto multiplicar, né, agentes multiplicadores, os próprios alunos nas festas, tendo monitores que são antidrogas, que dão os toques, né, falam de preservativo, né, evitam que haja abusos, né. É muito sério quando acontecem abusos, né? E a pessoa depois fala, eu estava alcoolizado, eu fiz alguma coisa que eu não queria, mas eu não era eu, né? E isso é bem complicado, né? A gente sabe que as pessoas, mesmo sob efeito de álcool, elas liberam algo que está lá dentro delas, né? Uma pessoa que não é violenta, ela não vai manifestar uma violência se ela estiver alcoolizada. Então, a pessoa tem que buscar ajuda e se tratar, e principalmente não usar
mas substâncias que fazem com que ela perca o controle, a consciência dos seus atos, né? Todos têm que ser responsáveis, inclusive, né, pelas consequências do que acontece depois dos seus atos, mesmo sob efeito de álcool, né? Aí mais estratégias de intervenção, né, cartilhas, campanhas, grupos de discussão, agentes multiplicadores funcionam muito bem, panfletos bem-humorados, né? E aí vamos falar de atividade física, que é a nossa praia, né? Então, o esporte e as atividades físicas, como a gente já falou antes, elas têm essa pegada forte de criar vínculos, olha que coisa boa, né? Tratar as emoções, né? A gente põe para fora alegria, raiva, a gente se sente num grupo, enche a boca, fala de boca cheia. Eu sou do grupo do rugby, eu sou do grupo do vôlei, eu jogo futebol, né? Basquete. Então, a gente tem essa necessidade de ter um status, de demonstrar, né, uma habilidade, e o esporte abraça isso, né? Além de tudo, pode diminuir o estresse. Não necessariamente, a gente já viu o quanto o esporte pode gerar também mais estresse, né? E aí, já tem esse slide anteriormente, mas eu vou enfatizar de novo, que é o quanto não é qualquer atividade física. Se a gente pegar uma atividade física com muita competitividade, ela não vai funcionar para grupos que estão querendo diminuir o uso de drogas, né? Então tem que diminuir ou quase excluir a competitividade nas intervenções, né? Olha, em estágios, muitos vão querer explorar, às vezes, áreas de reabilitação para pessoas que usam drogas, né? É muito crescente essa demanda. Eu já sugeri para vocês irem nessas clínicas públicas também, né? Que fazem toda a reabilitação. Então, tem que saber como trabalhar, não é chegar lá e simplesmente fazer qualquer prática, né? Então, algumas dicas são práticas que também educam para o lazer. O que que vocês vão fazer no fim de semana? Ah, eu vou caminhar no mato com a galera e fumar tudo e todas. Não. Então, vamos fazer outra viagem. Vamos fazer alguma viagem mais pública, que também tem um mato, tem a galera, mas que não vai dar para ficar fumando escondido. Então, vejam, ensinem opções igualmente boas, né? Para pouco a pouco a pessoa perceber que ela não precisa da droga para sentir prazer, né? Atividades físicas que fortalecem a autoestima, que aumentem a capacidade da pessoa se comunicar, né? Falar mesmo, negociar. Ô meu, para de fazer corpo mole com essa bola, passa essa bola para todo mundo. A pessoa mesmo protestar quando acontece algo ruim com ela, né? Então, é interessante porque muitas pessoas que estão, né, no vício, elas às vezes não sabem se defender, elas não sabem se expressar. A comunicação é confusa, as palavras falham, né? Então, todas as intervenções têm que ter uma pegada também social, né? De trabalhar em grupos e principalmente de se sentirem competentes naquela prática, né? E por que não, até através da atividade física, falar de saúde física, mental, social e sexual também, né? Será que a gente tem condições? Não é todo mundo, né, que consegue lidar com naturalidade para falar sobre sexualidade, né? Mas quem se sente competente, estudou, né, vale a pena dar essa abertura para o grupo, né? Às vezes o professor de biologia da escola não tinha uma pegada boa com a turma. E o professor de educação física, ou extracurricular, de esportes, consegue ter algum linguajar que ajuda na prevenção.
né. Então a prevenção não é só informação, também é empoderar as pessoas a discutirem, negociarem, né, saber dizer não com segurança, mas também criar realmente uma verdadeira atitude, né, perante as drogas, tá. Aqui eu coloquei em azul, deixa eu ver, isso acho que é o que a gente já fazia, né, acho também, né, esportes, lutas, caminhadas, danças, e aqui o que a gente ainda poderia fazer. Agora já tem, né, umas amostras de cine, cinema, né, trocas de coisas. Então tudo isso a gente amplia esse espectro, né. O que que a gente pode oferecer, estou falando de EASH, mas em qualquer ambiente, né, de atividades físicas e de lazer, né. Às vezes a gente fica muito centrado no que é para o corpo, mas é importante também ter um olhar em outras coisas, viagens juntas, né, grupos de teatro, de mímica, de drama, né. Aqui, já é falando quais são os efeitos da atividade física na recuperação da saúde de quem usa álcool e outras dependências químicas, né, efeitos, desde frequência cardíaca, diminuindo, pressão arterial, né. E aqui, quais são os riscos é o mesmo, eu achei que aqui era um outro tópico, tá. Então continua, tudo isso são os benefícios da atividade física, incluindo o aumento da nutrição, do músculo cardíaco. Talvez vocês tiveram isso em alguma disciplina, espero, né, mais biológica, mas eu retomei um pouquinho. E aí vem 3 slides, 4, que vão dar dicas para quem vai trabalhar com atividade física na recuperação de dependentes de substâncias psicoativas. Olha o nome, né? O que que é SPA? Aqui, substância psicoativa, SPA, e a outra sigla que eles usam aqui é ASM, que é isso aqui, atividade sensório-motora, tá? Outro nome de atividades físicas, esportes, danças, enfim. Então leiam, tá? Leiam, não vou esgotar vocês. Dão dicas, né? Desde explorar a história da pessoa, o que que ela gostava de fazer, o que que ela não gostava, o que que ela sabe sobre atividade física, que ambientes ela costuma explorar perto da casa dele, né? Que metas flexíveis é possível estabelecer junto com a pessoa, né? Isso daqui eu reforço no finalzinho, né, conciliar descanso, alimentação saudável, sono regular, né, ver com médicos se está tudo bem, a saúde da pessoa, né, atividade física dentro de um ambiente positivo, né, com todas essas atitudes para ser socialmente saudável, né, e gerar o autocontrole, né? Então, eu me sinto mais assertivo de que eu vou dominar, dominar a minha rotina, de que eu vou saber dizer não quando eu tiver uma outra tentação para fazer no lugar da atividade física, né? Então, tem todo um ensino de disciplina e também de organização das tarefas diárias, né? Leiam, vale a pena para quem quer trabalhar nessa área, né. Aqui já é uma imagem falando da relação entre os cigarros e os metros corridos numa corrida de 12 minutos, tá. Aqui são várias, né, pesquisinhas, mas, o que me surpreende, que talvez para vocês, é sobre o crack, né. Muitos começam, olha, por curiosidade, 100%. Trovejando aqui. Muitos falam de que a disponibilidade é muito fácil conseguir, olha que triste, né?
e quase 100% falam que não há benefício algum, né, tanto para o trabalho, para o sexo, para a escola. Então isso é triste, né, as pessoas vão por curiosidade, têm acesso fácil e não faz bem nenhum, né. Vejam os outros detalhes, né. Triste, né, porque olha só, quando a gente pensa que são as pessoas abstainers, né, então aqui é assim, as pessoas que conseguiram se livrar da heroína, cigarro e álcool, né. Quantos depois de 3 meses voltaram, né, a usar? Então aqueles que se mantiveram, né, sem a droga, chegam a 30, às vezes 25% só, né. Então é muito importante persistir, ter todo o apoio social, né, saber de antemão para quem tem uma predisposição, para quem sabe que tem algumas fragilidades de afetos, né, de ambientes familiares, de que é melhor nem provar, nem por curiosidade, porque a a tendência de depois não ter sucesso para abandonar é alta. Claro que aqui esses 25% conseguem, aí fazem de novo uma terapia, um trabalho, sobem lá para cima de novo. Aí talvez na segunda vez conseguem cair nos outros 25% que vão se libertar, né, do cigarro, heroína aqui e álcool, né. De novo falando sobre a abstinência aqui em cima, né, quanto mais tempo, mais difícil, né, ficar sem. E ao mesmo tempo, o quanto ironicamente a gente fala: "Ai, o álcool me solta, me deixa mais soltinho". Só que quanto mais você usa, mais ele te incapacita socialmente, né, isso que é o triste. Isso é antigo, né, mas tem aí, se a gente jogar no Google hoje, tudo que é recursos que tem na comunidade, muito se mantém, às vezes relacionados ao Unifesp, né, universidades renomadas em São Paulo, né, ali no na Vila Clementino, tem todo um programa de orientação para dependentes de drogas, né, a USP também tem. Então, tem várias instituições públicas e privadas que oferecem tratamentos, né. O GREA é o da USP, né, no Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, e tem aí as CAPs, que a gente até já sugeriu vocês fazerem uma visitinha virtual ou ligando para lá, passando na frente. Ó, grupos de alcoólicos anônimos, amor exigente para usuários de drogas, judeus alcoólicos, tem vários, né. Então eu vou terminar com essa visão, tá bom, aí a reflexão, 3 slides falando de novo de uma visão mais humanista, né, que é muito importante, dependente, retomar uma vida disciplinada e organizada. Então, começar com essas pequenas ações que a gente já falou. Toma um banho gostoso, se alimenta com coisas boas e naturais, faça uma coisa corporal gratificante, né? Uma automassagem, uma dança espontânea, uma caminhada, uma corrida. Meu cachorrinho tá aqui, ó, massageia o cachorrinho, né? Faz um carinho nele, interage com ele. Ouça uma música que goste, deixe o corpo fluir, né, sentindo o movimento, o ritmo, o que que ele faz no corpo. Dormindo o suficiente em horários regulares, né. Olha o trovão aí. Então inserir o valor de ter um tempo para você diariamente, melhorando sua qualidade de vida.
é importante a gente estar reensinando o autocuidado, o amor próprio, né. O que que você gosta? Você se conhece realmente, né? Muitas vezes a gente reclama porque a gente é tratado de qualquer jeito, né, porque a gente não tem as pessoas não têm consideração com a gente, mas será que a gente tem consideração com a gente mesmo? Ou eu aceito qualquer comida estragada, faço coisas que não são boas para mim, né? Então um caminho chamado amor, essa frase é meio poética, né, começa comigo mesmo, né, amando a mim mesmo, me cuidando, eu não sou um lixo, eu não sou algo que eu posso colocar mais lixo dentro de mim, né. Retomar o ser que você é, se valorizando, se amando. Se eu me cuido, eu dou exemplos aos outros, né. Enquanto profissional, como é que eu vou dar exemplo se eu mesmo não me cuido, né. Eu tenho que despertar nos outros esse autocuidado, né. Quando a gente se torna maior, mais forte, né, nossos problemas também ficam pequenos e mais fáceis de solucionar, né. É muito importante o apoio social, o apoio médico, psicológico, eles nos ajudam a nos transformar, acendem a nossa luz, mas 50% depende da gente, né, e a gente que tem que fazer essa escolha, essa atuação mesmo, né. Quando nos amamos, ficamos mais pacificados e mais serenos. Ao nos amar, fazemos aquilo que precisamos para a nossa vida, nem sempre o que gostamos, que vem do nosso desejo. Entendem isso? Às vezes eu quero comer uma porcaria de comida, sei lá, uma coisa toda encharcada de gordura, alguma coisa, mas o que que eu preciso de fato? Meu corpo está pedindo o quê? Talvez está pedindo um suco detox, está pedindo uma fruta fresca, né. Quem se ama, acha tempo para amar os outros também. Cuida, mas sem se anular, né. É muito bonito quando a gente ajuda alguém que está doente e de repente a gente vê essa pessoa apaixonada por outra pessoa, né. Isso é já parte de um processo terapêutico, né. Às vezes, agora eu vou falar um parênteses, às vezes um aluno, às vezes até com algum problema, ou mesmo uso de drogas, pode se apaixonar pelo professor, porque ele foi um agente de transformação, ele foi um exemplo, né, ele foi um guia para ele mudar a sua vida, né. Aí o professor tem que segurar a onda, né, manter o comportamento ético, deixar aquilo fluir, porém sem se envolver amorosamente, é muito importante, né. Depois podem rolar denúncias de abuso, né, jamais com menores, óbvio, né, mas mesmo assim a gente está numa situação que é para ser o profissional, acabou. Se eu sou o profissional, eu tenho que já vestir a ética de que eu não vou me envolver afetivamente no sentido de amorosamente, sexualmente com nenhum cliente meu, né. Se isso acontecer, todo mundo é maior de idade, esclarecido, vai perder um cliente. Uma vez eu lembro uma amiga minha contando: "Ah, meu Deus, veio um eletricista maravilhoso em casa, bom, super competente, e começou a pintar uma chama ali, um chaveco, e ela pôs na cabeça, na cognição: "Eu vou perder o meu eletricista ou eu vou ganhar um um chaveco aí, nem que seja uma ficada, né". E aí ela falou: "Não, não quero, prefiro ter um eletricista para o resto da vida bom, do que ter uma ficada e perder o eletricista". Estou fazendo um paralelo só para descontrair um pouco, né, mas a amorosidade é fundamental.
né? Quando as pessoas confiam na gente, elas meio que se entregam também para a gente cuidar delas, né? Então é natural que haja esse espelhamento no outro, né? Quando adoecemos, nos drogamos, esquecemos de nós mesmos, né? Mas toda dificuldade pode nos fortalecer e faz com que a gente consiga transpor essas barreiras, né? Eu recomendo fortemente a meditação e o exercício, né? Eles te dão independência, é como que a sua luz sendo acesa, acordando para você mesmo, né? Então, querem cuidar de alguém? Comecem se cuidando. Querem dar o exemplo? Comecem por vocês. Tá bom, meus amores? Aqui, reflexão, saúde, doença. Por que que a gente adoece, afinal? Que fatores estão interrelacionados? Qual é a nossa contribuição nisso tudo, né? Isso daqui eu já usei em ED, para quem já fez ED comigo, ou mesmo em práticas, talvez também. Então, do lado de cá, tem vários aspectos mais psicossociais que eu fui selecionando e achando que tinha a ver mais com saúde. Pode ser que não, tá? E do lado de cá, a contraposição, né? Então, o oposto. Se eu tenho aqui espiritualidade de um lado, do outro lado eu tenho crenças que me aprisionam. Né? Então, por aqui, na direita, aquilo que me deixa mais doente. Então, vocês podem bater o olho nisso e lembrar, poxa, quando eu tive a última dor de garganta forte, quando eu virei o meu pé na quadra jogando futsal, tinha brigado com a minha namorada, estava excessivamente competitiva naquele dia, né? Brigar com a namorada, talvez estaria aqui, estava com conflitos, com culpas, né? Então, quando foi que vocês se sentiram com mais saúde? Será que esse pacote todo de comportamentos psicossociais também estavam caminhando junto com a saúde ou não? Né? Não tem certo e errado, tá, gente? É para vocês, tudo é para ajudar a gente a se reconhecer. E quem tiver muito precisando dessa limpeza aí de corpo, né? Deem uma caminhadinha, esse é o desafio, por uma rua arborizada, de preferência, apreciando a natureza, os animais, outras formas de vida, e coisa boba, a gente para, vê um formigueiro, vê uma borboleta passando, começa a enxergar além do que a gente costuma ver nesse corre-corre de caminhar e para pegar ônibus, para fazer exercício vigorosamente, ou só ouvindo música, e não está atento ao ambiente, né? Com segurança, com máscara, com distanciamento social, né? Na volta, faça um lanchinho natural em casa, com frutas, verduras, suquinhos feitos na hora, né? Desafiem-se em novos sabores, nutrindo-se, comendo lentamente e saboreando. Compare o seu ânimo anterior à caminhada e ao lanche natural e posterior. Como você se sente? Tá? Tão rápido, né? Meia horinha caminhando, meia horinha organizando o lanche e comendo. Uma horinha do dia que a gente se cuida, que a gente se dá de presente, né? Que a gente tira essa sede de tomar uma Coca-Cola, um café, comer besteira, né? Usar uma droga, tá bom? E aí pensar qual vai ser o nosso papel como educadores, como formadores de pessoas, que a gente tem falado em outros vídeos, né? Nosso papel proporcionando outra vida para as pessoas, uma nova qualidade de vida, né? E o que que eu quero então promover de transformações positivas? Se não for positivas,
O que eu vou estar reprisando de negativas? O que eu vou estar só reproduzindo que a sociedade faz e que às vezes não são tão boas, né? Então reflitam quem vocês querem ser e qual vai ser esse papel de vocês. Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu vou encerrando aqui e aí a gente fica amanhã no nosso encontro presencial para estar tirando dúvidas e comentando sobre tudo isso, tá bom? Obrigada a todos. Estou aí, né, com um novo visual. Não defendo, como eu falei lá, não prego para ninguém imitar, porque mesmo no calor dá uma friagenzinha. Então o cabelo ele tem um papel protetor, sim, e ao mesmo tempo também é libertador ver que nosso ser, a nossa mente, nosso afeto, a nosso interior se mantém independente da nossa cabeça, do nosso cabelo. Tem coisas bem mais importantes, né, nessa vida do que o cabelo, do que as aparências. Se cuidem, muito carinho por vocês, até amanhã. Uma boa noite a todos, um bom dia quando vocês ouvirem. Até mais, tchau. Fechando.